Meus irmãos e minhas irmãs, nossos sinceros votos de muita paz. Nesse momento a gente vai fazer algumas reflexões em torno do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente falando do Cristo Consolador. E é interessante porque nesse capítulo Allan Kardec, orientado pela espiritualidade superior, coloca indicativos bastante salutares e pedagógicos para a gente entender as máximas, os ensinamentos do Cristo e o que ocorre nas nossas vidas quando a gente segue, tenta aplicar esses ensinamentos. E o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, começa exatamente com essa ideia que Jesus colocou para a gente, que o jugo dele era leve. E essa ideia de jugo é muito interessante porque jugo, como todos nós sabemos, é aquela peça que une dois bois. A gente vê muito no interior. A carroça de boi, uma carroça sendo puxada por dois bois e uma peça de madeira sobre o pescoço deles para que eles andem simultaneamente. Eles puxam aquela carroça ao mesmo tempo, ou seja, em sintonia. E quando Jesus diz que o jugo dele é leve, é porque o que ele coloca para nós, ou sobre nós, é de uma suavidade enorme quando a gente compreende que jugo é esse e principalmente o que advém no momento em que a gente obedece esse jugo que ele coloca para todos nós. Então o tema é um tema muito interessante para reflexão, porque se refere a esses ensinamentos de Jesus colocados para nós e de que forma esses ensinamentos traz consolo aos homens, a todos nós humanos que bebemos na fonte fecunda e infinita do Evangelho de Jesus, para que a gente se fortaleça e saiba enfrentar os desafios da vida, principalmente esses desafios dolorosos, esses sofrimentos, essas angústias, situações que a gente passa e que fica sem compreender por que eu estou passando por isso, de que forma eu vou encarar isso daí. O jugo de Jesus é composto por ensinamentos santificantes que serve para orientar ou pavimentar um caminho de luz que todos que se envolvem com Cristo poderá seguir e colher frutos mais significativos e edificantes para seu bem viver. E aí a gente recordou, até por conta da nossa dificuldade de compreender esses ensinamentos de Jesus, de abstrair nas entrelinhas dos ensinamentos de Jesus o que ele efetivamente queria dizer com aquilo. A gente tem muitas limitações para compreender isso daí. A gente recordou de uma personagem principal de um dos livros de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é o livro Renúncia. Que a personagem central é aquela personagem que age cristianizada, que todas as suas atitudes na vida, mesmo diante de situações tão dolorosas, ela sempre agia e reagia em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Quem já leu o livro Renúncia sabe muito bem de que eu estou falando. A personagem é Alcione, e é uma história assim, de certa forma, muito marcante, muito triste. A história de vida dela é uma história de vida pesada, Ela cresceu sem a presença do pai, fazer um breve resumo aqui. Aprendeu e praticou o Evangelho de Jesus como ninguém. As cenas narradas por Emmanuel nesse livro são fantásticas, porque mostra o que é, como uma pessoa deve agir
sintonizada com o jugo de Jesus, em obediência ao jugo de Jesus. Ela adotou uma criança deficiente, filha de escravos, mesmo diante de tantas situações difíceis que ela já passava, ela opta por adotar uma criança deficiente. Não sucumbiu aos desejos carnais, ela tinha um relacionamento, mas não sucumbiu aos desejos carnais de todas as ordens, né? Foi serviçal na casa do próprio pai, e cuidou até a morte da mulher que tramou a separação dos seus pais, e ela sabia. Então é de uma generosidade, de uma expressão viva do perdão, da verdadeira prática da caridade. Alcione. Ela evitou que o pai matasse tal mulher. E para evitar, quando ele descobre toda a trama que essa mulher fez para separá-lo da esposa, ele se revolta e ele tenta matá-la. E ele só não mata porque Alcione evoca exatamente Jesus. E ela diz exatamente assim, na hora que ele tenta matá-la: e Jesus, meu pai? E Jesus, meu pai? Alertando o pai exatamente para isso. Pai, não faça isso. O jugo de Jesus que ele colocou para nós não aceita esse tipo de atitude. E Jesus, meu pai? Ela morre prisioneira, lançada à prisão pelo seu próprio amado. E quando, depois de muitos meses que ela estava presa e que ele tinha ido para uma denominação religiosa, ele vai visitá-la na masmorra para tentar ainda arrancar dela arrependimento, ela já por um fio de vida, né? Muito doente, porque ficou muitos meses nesse calabouço, nessa prisão. Ele a reconhece e ela simplesmente fala assim para ele, pergunta a ele: que fizeste de Jesus? Que fizeste com Jesus? Em relação a esse jugo, em outras palavras, ela perguntou exatamente isso. O que fizeste com o jugo que Jesus colocou na tua vida? O jugo que Jesus colocou nas tuas costas para que guiasse você pelo caminho do bem e das benfeitorias. Nunca te esquecerei. Jesus, olha só o perdão de Alcione. Jesus abençoará nosso ideal de sublime união. Então a história narrada por Emmanuel mostra que Alcione tem um coração puro em obediência às leis de Deus. Em obediência às leis de Deus. Por isso que nessa passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, Jesus convida todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que era exatamente. A história de Alcione mostra, exemplifica bem isso daí. Ela recebe o jugo de Jesus, que era suave, né? Suave é meu jugo e leve é o fardo. A cruz. Os obstáculos, os sofrimentos, as angústias, os conflitos que todos nós carregamos, né? Na hora em que a gente se envolve com Jesus, até na hora de sofrimento, até nas horas mais difíceis, a gente vai se lembrar dele e do jugo que ele colocou nas nossas costas, para que a gente ande em sintonia com ele, para que a gente tome atitude convergente aos ensinamentos dele. E é um convite dirigido a todos nós que Jesus faz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Porque na hora que a gente entende esse jugo de Jesus, a gente vai se movimentar com mais discernimento, com mais leveza, com mais tranquilidade, mesmo em situações adversas. Especificamente aos sobrecarregados e aflitos. Esse é o convite que Jesus faz.
E nesse momento tão marcante que passa a humanidade, pela qual passa a humanidade, em que as nossas inquietudes fazem com que a gente perca o nosso ânimo. Em alguns momentos a gente se vê até perdendo a esperança por dias melhores, né? Há mais de um ano nessa pandemia. E a situação, em especial do Brasil, que nos assusta, que nos amedronta. Mas sintonizados com o jugo de Jesus, tendo Jesus como nosso consolador, a gente multiplica as nossas forças, a gente amplifica as nossas energias para o bom combate e sobreviver. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O jugo, nessa perspectiva, é a obediência à autoridade de Jesus como grande missionário das verdades que estavam ocultas para todos nós e que aparece marcante com a sua passagem como segunda revelação e amplificadas pelo Espiritismo na terceira revelação. A gente há de compreender que a gente só vai ter efetivamente essa sintonia com Jesus a partir da compreensão do que seja esse jugo dele, quando a gente compreender também o entrelaçamento que existe entre as duas dimensões da vida. A dimensão física, nessa a qual nós estamos, em que nosso espírito vive uma experiência corporal, em que o espírito precisa dessa roupagem física para dar continuidade ao seu progresso a partir das experiências vividas. E o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, para alavancar a nossa elevação espiritual e efetivamente sairmos daqui ao retornar à pátria espiritual, onde está a segunda dimensão, a dimensão espiritual, bem melhores do que quando aqui nós chegamos para essa nova experiência corporal, para essa nova existência. Pensar que existe o futuro que nos aguarda e que no presente a gente pode pavimentar esse futuro. E se essa pavimentação é com base no Evangelho de Jesus, ele é o farol, ele é o guia, ele é o modelo. É ele que pavimenta com luz esse caminhar de todos nós nessa atual existência, a partir das atitudes que cada um vai tomar para que efetivamente mostre que nós estamos, que nós recebemos de forma plena esses ensinamentos, o jugo de Jesus. E essa fé no futuro e a confiança na justiça de Deus faz com que a gente saiba lidar melhor com o presente. E saber lidar melhor com o presente é acabar, pensar que as coisas não acabam após essa vida corporal. Ao contrário, é lá que ela se torna plena e eterna. É compreender que as atitudes que a gente toma na atual existência servem de sementes que a gente está plantando para colher no futuro, que é na pátria espiritual. Por isso que compreender esse jugo leve e essa suavidade do fardo que Jesus nos convida é necessariamente compreender também esse entrelaçamento entre essas duas dimensões da vida. Então, a gente há de compreender que as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança ali mitigar, abrandar o amargor, quando a gente acha que nada há de esperar após dessa vida. A ideia que é posta nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que abre com essa ideia de o jugo leve, vai nos mostrar que diante dos quadros da vida, a gente pode edificar perspectivas mais promissoras para o nosso retorno à pátria espiritual, quando a gente compreende que existe vida após essa vida. E que as coisas não se acabam quando o corpo físico perece. Nada a esperar após a vida é aniquilar esperança.
é aniquilar qualquer possibilidade de retomada de uma outra existência que permita com que a gente resgate e repare possíveis culpas que a gente esteja levando no retorno à pátria espiritual. Por isso que disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que vos aliviarei. E a gente sabe muito bem disso. Quando a gente está naqueles momentos, e todos nós, eu tenho inflacionado aí as preces, né? Por conta das angústias, das ansiedades que a gente sente diante de todo esse quadro que está configurado. E a gente sabe o que a gente sente após uma prece. No momento em que a gente estabelece uma comunhão com a divindade, quando a gente estreita esses laços com Jesus, com sua equipe benfeitora, e a gente se tranquiliza, sente essa suavidade que ele tanto fala. Só que para receber esse convite de Jesus, duas condições são colocadas nessa passagem do Evangelho segundo o Espírito. A condição está na lei por ele ensinada. A condição está aí. Por isso que ele diz: o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem umas condições. Seu jugo é a observância dessa lei. E a lei está posta aí, nos ensinamentos que ele deixou, dando vida os 10 mandamentos deixados por Moisés. E o Evangelho segundo o Espiritismo começa exatamente: não vim destruir a lei, vim dar vida. Jesus veio mostrar a todos nós, deixar para todos nós um código de conduta executado com base nas leis dos 10 mandamentos de Moisés. Então, o jugo é essa obediência dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o que a gente viu no relato de Alcione no início da nossa fala. Só exige uma coisa: amor e caridade. Amor e caridade. Essa é a condição para que se entenda, ou as condições, né? A primeira condição é entender, é obedecer a essa lei. E a segunda condição é a aplicação dessa lei, mas com base no amor, na caridade em si. Por isso que é oportuno a gente refletir. O que quis Jesus dizer com a expressão: meu jugo é suave e leve é meu fardo? E quer nos dizer o seguinte: o jugo de Jesus, repetindo, é a observância do seu Evangelho, que aqui estudamos fraternalmente, e o seu fardo é leve, pois consiste em praticar o amor e a caridade. Ontem a gente falou sobre um diálogo bem interessante que existe, que está até no livro A Boa Nova, de Chico Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos. É o capítulo intitulado Bom Ânimo. E Jesus observava que tinha um dos discípulos dele que era meio tristonho, que era o Bartolomeu. E ao observar as atitudes de Bartolomeu, Jesus estabelece um diálogo interessantíssimo com ele, mostrando e o próprio Bartolomeu chega para Jesus e se declara tristonho e pouco animado, embora confiante. E embora trabalhando tanto ao lado de Jesus, mas era aquele trabalhador com pouco ânimo. Parecia que faltava esperança dele. E Jesus vai conversando com ele. À medida que Jesus vai conversando com Bartolomeu, Bartolomeu vai se modificando. E tem uma cena bem emblemática, narrada por Humberto Campos, que é exatamente a hora que Bartolomeu retorna para casa e é destratado pelos irmãos, e é destratado pelo pai. E depois dessa conversa com Jesus, a forma como ele reage a essas agressões verbais que o pai e os irmãos lançavam sobre ele. E a narrativa de Humberto de Campos é bem interessante, porque vem dizer: olha,
desta vez ele agiu com paciência, com amor. Porque ele compreendeu que aquelas pessoas não tinham ainda conhecido Jesus como ele conhecia. E o desfecho é fantástico, porque é Jesus reconhecendo essa modificação de Bartolomeu, adquirindo bom ânimo a partir dessa expressão viva, impregnada nele, em Bartolomeu, a partir do que ele recebeu de Jesus. E isso é interessante, que é um pouco, ou um pouco não, muito, do que é narrado por Emmanuel em Renúncia, na história de Alcione. Porque Jesus promete ali, essa questão é interessante, né? Porque Jesus era um grande pedagogo e a gente sempre diz, um bom pedagogo é aquele, ou um bom professor, um bom mestre, é aquele que não dá as coisas prontas aos alunos. E no caso de Jesus, nem aos discípulos ele dava as coisas prontas, né? Ele questionava. Era um professor crítico, era um mestre crítico, né? E ele fala de jugo, que o jugo é suave, o fardo é leve. E deixa, né, para a gente compreender. E nosso esforço na interpretação dessa passagem evangélica, né, de Jesus, porque ele promete o alívio e não cura. E não a cura de nossos males, né? Não a cura dos nossos males. Ele dá um indicativo. Jesus não terceiriza como nós humanos imperfeitos terceirizamos as resoluções dos nossos problemas. Ele não terceiriza. Ele não terceiriza porque ele lança a tese, ele lança a proposição dele, interprete, tire suas conclusões e hajam em conformidade com os meus ensinamentos. Porque, sendo os nossos males consequências de maus procedimentos do passado, muitas vezes, né, a cura compete exclusivamente a nós. Somos construtores do nosso presente e do nosso futuro. Resgatando um passado que no momento a gente não lembra. Por isso que o Espiritismo vem nos colocar que a nossa existência, o espírito vive no passado, no presente e no futuro. A cura compete exclusivamente a nós. A partir do que a gente vai fazer com esses ensinamentos, a partir do conhecimento que vai amplificar nossa espiritualidade, que vai fazer com que a gente se eleve espiritualmente para agir mais em sintonia com Jesus, aceitando o seu jugo que é suave e sabendo que o fardo dele é leve, porque os ensinamentos dele vai nos colocar aspectos para que a gente tenha a compreensão necessária para discernir em cada situação e agir com serenidade, com tranquilidade, mesmo em situações difíceis. Por isso que ele diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E a gente sabe quantas pessoas sofrem e a gente fica sem entender, nossa, mas está tão para cima, nem parece que está com esse problema. Nem parece que está com problema. Porque são pessoas extremamente espiritualizadas. São pessoas que bebem nessa fonte, né, de leveza, de generosidade, de amorosidade que Jesus nos coloca. Porém, através do seu evangelho, que é essa fonte aí, que a gente tão generosa de ensinamentos para todos nós, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos, as tormentas da vida. É agir como Jesus agiria, como Alcione agiu, como o grande apóstolo Paulo de Tarso agiu, como tantos outros agiram e agem, envolvidos com esse manto luminoso de Jesus, que é o jugo que ele diz que é suave. Os nossos problemas, os fardos
o fardo que a gente carrega, torna-se leve quando a gente sente que Jesus e todos os seus emissários de luzes, estão conosco, nos auxiliando para a gente resolver. Como podemos então conseguir essa libertação dos nossos sofrimentos? Como a gente transformar esse fardo leve como leve era o fardo de Jesus? É claro que através da nossa elevação espiritual, investimento. Como o Espiritismo fala muitas vezes, muitos palestrantes falam, a tão falada reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. O que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos propicia a reencarnação como recurso para continuarmos. Por isso que a cada reencarnação, a justiça divina se manifesta como uma nova oportunidade que dá para todos os espíritos para que retome, para que resgate e repare possíveis culpas passadas, possíveis promessas não cumpridas e retome a sua jornada rumo à elevação, rumo à perfeição, que é a meta final que o Pai Criador espera de todas as suas criações, principalmente nós. Por que Jesus resolve o alívio e não cura dos nossos males? Né? Porque está em nossas mãos. Mas ele, como Consolador, como Cristo Consolador, ele foi além. Ele não parou de ensinar. E a segunda parte, o segundo tópico desse capítulo 6, o Cristo Consolador, vem falar exatamente a promessa de Jesus de enviar um outro Consolador prometido. Jesus não se esgota em si mesmo, não esgota seus ensinamentos a partir dos ensinamentos, das vivências, das atitudes deixadas. Ele ainda promete mais. E dizendo, olha, no momento era isso que eu tinha para vocês. Vocês ainda não têm condições de compreender algo mais. Mas eu vou te prometer que eu vou te enviar um outro Consolador para ampliar o que eu te fiz. Por isso que na segunda passagem também tem o alerta de Jesus nessa parte do Consolador prometido, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque ainda não vê e absolutamente não o conhece, mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Olha que mestre dos mestres. Partiu, retornou à pátria espiritual, retornou ao seio do Pai, mas disse, minha obra não está completa. Eles precisam, a humanidade precisa, a Terra precisa de mais ensinamentos. E no momento oportuno chega esse Consolador prometido, que é o Espiritismo, como a terceira revelação. O Espiritismo para nos mostrar que existe esse entrelaçamento, que existem duas dimensões da vida. A vida da matéria, o plano físico, e a vida espiritual, o plano espiritual. Que é onde é nossa verdadeira casa, onde a gente vai habitar eternamente. E a gente pode até se afastar de uma forma temporal para vir para alguma escola desses inúmeros mundos habitados que o próprio Jesus nos colocou. Para que a gente se aperfeiçoe, para que esse espírito se renove, para que esse espírito se eleve e um dia deixe de rastejar num planeta tão castigado como esse que nós estamos,
que é um planeta de terra, de provas e expiações. E que a nossa elevação espiritual nos levará a mundos mais adiantados e, quiçá, chegaremos um dia aos mundos celestes com a pureza do nosso espírito, pureza essa conquistada com base nos ensinamentos e na aplicação dos ensinamentos de Jesus, para que a gente se eleve e se aproxime ao máximo daquele que é o nosso modelo e guia, aquele que nos ensina que o jugo é suave, o fardo é leve, e que se a gente comprar essa ideia e praticar, a gente vai ver que realmente a vida é plena, a vida é bela, tem que ser bem vivida e a gente tem que lutar diariamente para prolongar a nossa existência de experiências, mesmo em dias tão sofridos como esses que todos nós estamos vivenciando. Jesus não promete alívio aos aflitos, desde que se submeta a seu jugo. Jesus promete alívio aos aflitos, desde que submeta ao seu jugo. Obedeçam esses ensinamentos, persigam esse. Ah, mas eu não tenho condições, tem que buscar. Tem que buscar. Esse jugo é a observância da lei por ele ensinada, que, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Por isso, quando Jesus promete que enviará um novo Consolador, vem o Espiritismo para ampliar os ensinamentos de Jesus. Principalmente para que a gente entenda de onde viemos, para onde iremos, o que a gente passa, por que a gente está passando. E essa capacidade de discernir, até para entender que muitas vezes a gente passa por determinada situação de aflição e fica querendo entender a causa e não entende. Provavelmente o Espiritismo vem nos dizer, pode ser comprometimento de vidas passadas. Se não é de agora, se você remontou a causa para entender o efeito e descobriu que não é de agora, então, provavelmente, comprometimentos de vidas passadas. Mas Jesus, como Consolador, o grande Consolador, o grande Mestre das nossas almas, nos coloca as possibilidades para a gente rogar ao alto, rogar a Deus iluminação, se fortalecer, multiplicar as nossas forças para superar, na perspectiva de que o Espírito coloca que tudo o que acontece nas nossas vidas tem um sentido, tem uma necessidade para nós. E é essa necessidade que a gente tem que entender para saber lidar com tudo isso que está no entorno das nossas existências. O Espiritismo realiza, assim, o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É essa ideia posta com o Cristo como nosso Consolador e o Espiritismo como esse Consolador prometido, que amplia os ensinamentos deixados por Jesus, para que a gente compreenda a suavidade desse jugo, do seu jugo, e a leveza do seu fardo. E que a gente pode tornar também o nosso fardo leve, quando a gente se movimenta, envolvido nesse manto luminoso que Jesus nos deixa a partir dos seus ensinamentos. Guarde no Jesus muita luz, saúde e paz.